tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de fevereiro, terça-feira, e agora nós vamos para a nossa aula de filosofia. Então já pega o seu material, se prepara na sua cadeira para a gente iniciar a nossa aula de filosofia. Lembrando que na aula passada a gente teve uma atividade que foi para casa, então a gente vamos conversar um pouco sobre essa atividade, porque na realidade ela é uma atividade onde vocês irão colocar a opinião de vocês. Então ela é pessoal. Então aí na página 296 e 297 a gente pode ver essa atividade que foi para casa. Na primeira questão, escreva o que você mais gostou de aprender sobre a curiosidade, então é a opinião de vocês. Na segunda questão, o que mais marcou em todas essas conversas sobre a curiosidade? O que você achou mais interessante de tudo que a gente conversou, de tudo que o livro nos apresenta sobre a curiosidade? O que você achou mais legal? E na terceira questão, aí na página 297, a gente tem aí um acróstico, onde em cada letra da palavra curiosidade você vai escrever uma outra palavra. Então, se você não fez essa atividade, faz com essa atividade para a gente fechar o nosso capítulo 1, certo? Muito bem, então a gente está concluindo o capítulo 1, que nos deu aí algumas informações, algumas ideias do que é a curiosidade, né? Ela nos apresentou situações que despertam a nossa curiosidade. A gente também refletiu um pouco sobre como a gente se sente quando está curioso, o que a gente sente quando a gente quer descobrir coisas novas, né? Como a curiosidade ela pode nos ajudar também a sempre buscar novas informações, novos conhecimentos. Agora, nós vamos começar o capítulo 2. No capítulo 2, que está aí na página 298, nós vamos ver um pouco sobre satisfazer minha curiosidade. Como a gente faz para satisfazer a nossa curiosidade? Então, preste atenção aí na nossa explicação. É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de filosofia de hoje. Espero que vocês tenham assistido a aula, gostado da aula e prestado bastante atenção, tá bom? Logo aqui no final do nosso vídeo, eu vou estar deixando a agenda com a atividade para você fazer logo depois da nossa aula. Quando terminar a atividade, tira uma foto aí bem legal, bem legível e me envia, que isso aí vai contar com a sua presença e também eu vou poder estar acompanhando suas atividades, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Muito bem, gente, vamos começar a nossa aula de filosofia observando a capa de abertura do nosso capítulo 2, satisfazer minha curiosidade. Nesse capítulo, você vai investigar o que podemos fazer para satisfazer a curiosidade. Então, quando nós temos aí curiosidade sobre algum assunto, sobre algo que desperta essa vontade de saber mais, de aprender mais, nós podemos sim investigar para satisfazer nossas curiosidades. E pensar em coisas que despertam a curiosidade é necessário para satisfazer. Aí na nossa sessão Conversa Vai, o que as crianças estão fazendo? O que isso tem a ver com nossos estudos sobre a curiosidade? Então, o que essas crianças que estão aqui, elas estão fazendo? Observe que tem crianças com livros, mapas, né, nas mãos, lupas, binóculos. O que elas estão fazendo? Veja que tem algumas aí olhando com a lupa bem pertinho de insetos. Então, elas estão satisfazendo a curiosidade. O que vocês acham? Na página 300, a gente vê a seção Conversa Vem. Você já parou para pensar sobre o que é possível fazer para satisfazer sua curiosidade? E aí, gente, o que vocês acham que a gente pode fazer para satisfazer nossa curiosidade? Quando a gente está muito curioso sobre algum assunto, algo que a gente estudou na escola, ou uma conversa que a gente ouviu, ou sobre algo que a gente viu na televisão, o que a gente pode fazer para satisfazer nossa curiosidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Reflitam um pouco sobre esse assunto, sobre o que a gente pode fazer para despertar a nossa curiosidade e também para satisfazer nossa curiosidade, e escrevam nas linhas abaixo aí com as palavrinhas de vocês o que vocês pensam sobre isso.
Ainda aí na página 300 a gente vê o primeiro item do nosso capítulo, satisfazer a curiosidade. Vejam aí essa imagem dessa garotinha, né, com uma lupa observando de perto essa florzinha. Muitas pessoas fazem de tudo para satisfazer sua curiosidade. Perguntam, investigam, pesquisam, procuram saber o porquê de alguma coisa. Que tipo de coisas despertam sua curiosidade? Será que são as mesmas coisas para todo mundo? E o que você faz para satisfazer a curiosidade? Como a gente conversou aqui na nossa sala de aula, quando a gente estava todo mundo junto, né? Eu conversei com vocês sobre como as grandes descobertas, as tecnologias, tudo que tem de inovador no mundo e que a gente hoje sabe, foi graças à curiosidade de algumas pessoas. As pessoas descobriram como fazer a eletricidade, as pessoas descobriram remédios, criaram novas tecnologias a partir da curiosidade. Então a curiosidade ela é muito importante. Aqui tem uma atividade que vocês vão fazer logo depois da nossa aula. Ligue as coisas que despertam curiosidade, aquilo que você faz ou faria para satisfazer sua curiosidade sobre elas. Você pode ligar mais de uma coisa à mesma maneira de satisfazer a curiosidade e vice-versa. Então aí nós temos no meio, né, a coluna do meio, uma lupa, um livro, a sala de aula, a escola ou pensar. E aí a gente pode ver várias opções na primeira coluna e na terceira coluna, várias opções do que poderia despertar a sua curiosidade. Então, um camaleão, um pensamento de dúvida, uma brincadeira, uma roda de filosofia, um problema matemático, a confecção de um barco, uma dúvida sobre uma obra de arte. Você vai pensar aí nessas opções e vai ligar para a coluna do meio, mostrando como satisfazer essa curiosidade. Exemplo, se você vê um camaleão passando ali perto de você, como você faria para satisfazer a sua curiosidade? Você poderia usar uma lupa, pesquisar mais sobre o camaleão em um livro, perguntar na sala de aula, ver na escola se existe algum conteúdo sobre esse animal ou pensar um pouco sobre ele. Você vai ver quais essas opções, você pode ligar até mais de uma opção, tá certo? Essa atividade você vai fazer logo depois da nossa aula. Vamos agora observar um pouco sobre as curiosidades diversas na página 301. Será que seus colegas satisfazem a curiosidade deles da mesma forma que você? Talvez não. Talvez porque eles tenham curiosidades diferentes da sua. A maneira como eles procuram saber mais sobre o que os deixa curiosos pode ser diferente. Assim, é muito divertido aprender com eles, porque você pode conhecer novas maneiras de compreender o mundo e resolver suas dúvidas. Nessa atividade que segue aí o nosso conteúdo com a lupa na mão, nós vamos fazer essa atividade em casa. Apesar dela ser uma proposta para ser feita em sala, nós vamos adaptar para que você possa fazer em casa. Pergunte para 3 colegas como eles fazem para satisfazer a curiosidade que tem sobre algo. Então você vai perguntar para 3 pessoas diferentes. Pode ser pessoas que estão na sua casa, ou você pode usar o WhatsApp, pedir para a mamãe ou para o papai mandar uma mensagem perguntando para alguém, para algum coleguinha, para um primo, para alguém que você possa perguntar, tá certo? Você vai pensar em 3 pessoas diferentes e vai perguntar como elas fazem para satisfazer a curiosidade. Anote aqui o que eles disseram. Você pode começar questionando a pessoa que vai responder essas perguntas sobre o que desperta a curiosidade. Hoje em dia as pessoas utilizam muito o celular. O que elas mais olham no celular? É sobre comidas, receitas, é sobre coisas de beleza, é sobre carros. O que mais desperta a curiosidade das pessoas? Você vai perguntar sobre isso. Se é um tipo de brincadeira, se as pessoas gostam de ver experiências, ou se ela tem curiosidade sobre os planetas, sobre a história, sobre arte, sobre música. E depois você vai ver como ela consegue fazer para satisfazer essa curiosidade.
Então realize essa atividade logo depois aqui de assistir essa aula, tá certo? É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de filosofia de hoje. Espero que vocês tenham assistido a aula, gostado da aula e prestado bastante atenção, tá bom? Logo aqui no final do nosso vídeo, eu vou estar deixando a agenda com a atividade para você fazer logo depois da nossa aula. Quando terminar a atividade, tira uma foto aí bem legal, bem legível e me envia, que isso aí vai contar com a sua presença e também eu vou poder estar acompanhando suas atividades, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!